Você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto? Como se olhos invisíveis seguissem cada um dos seus movimentos na escuridão. Se você já acampou em uma floresta isolada, talvez saiba do que estou falando. Há histórias que nunca deveriam ser contadas, relatos que ficaram marcados na mente de quem os viveu. Jovens que foram para o meio do mato buscando aventura e diversão e voltaram mudados. Isso quando voltaram. Dizem que há algo nas florestas à noite, algo que espreita, esperando o momento certo para se revelar. Você teria coragem de ouvir esses relatos? Mas cuidado. Uma vez que você souber a verdade, pode ser tarde demais para esquecê-la. Gabriel sempre gostou de aventuras. Desde pequeno, adorava explorar matas e trilhas escondidas, sentindo a adrenalina de estar cercado pela natureza selvagem. Agora, com 22 anos, ele e seus 3 melhores amigos decidiram fazer algo diferente. Um acampamento no meio de uma floresta remota, longe de qualquer sinal de civilização. A noite caiu rápido e o grupo montou as barracas perto de um lago silencioso. O vento balançava as árvores, criando sombras estranhas sob a luz da fogueira. Tudo parecia perfeito, até que Gabriel percebeu algo inquietante. O silêncio. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nada. Apenas o som da madeira estalando no fogo. Uma sensação desconfortável começou a crescer dentro dele, mas ele ignorou. Afinal, era só imaginação, não era? A madrugada avançava e o grupo conversava animado ao redor da fogueira. Risadas ecoavam pela floresta escura, mas Gabriel não conseguia relaxar. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada minuto. De repente, um estalo alto veio das árvores. Todos se calaram. Era um galho quebrando? Mas por quem? Um animal? O vento? Ou algo mais? Lucas, o mais corajoso, riu nervoso e pegou uma lanterna. "Vou ver o que é", disse, sumindo entre as árvores. O silêncio voltou, agora ainda mais pesado. Minutos se passaram. Lucas não voltava. O som de passos apressados ecoou entre as árvores, mas algo estava errado. Pareciam ser muitos pés, correndo ao mesmo tempo. Gabriel sentiu o sangue gelar. Lucas estava sozinho. Então, quem mais estava ali? O pânico começou a tomar conta do grupo. Gabriel chamou por Lucas, mas só recebeu o eco vazio da floresta como resposta. A lanterna que ele levava piscou entre as árvores, caída no chão, apontando para algo na escuridão. Foi então que ouviram. Um sussurro. Fraco, arrastado, como se alguém tentasse falar sem conseguir. "Corram." Sem pensar 2 vezes, eles se levantaram, mas antes que pudessem fugir, algo emergiu das sombras. Não era Lucas, era algo parecido com ele. A mesma altura, as mesmas roupas, mas o rosto estava errado. Os olhos vazios, sem brilho, a boca torcida num sorriso grotesco. O impostor deu um passo à frente, depois outro. O grupo congelou. Gabriel tentou negar o que via, mas seu instinto gritava. Aquilo não era humano. O grupo correu, mas a floresta parecia interminável. O som de passos os perseguia, mas não era apenas eco. Eram muitos, demais. Gabriel sentiu algo puxar seu braço. Ele se virou bruscamente e viu Lucas. O verdadeiro Lucas, pálido, os olhos arregalados de puro terror. "Eles imitam", ele sussurrou com a voz trêmula. "Eles estão entre nós." Gabriel piscou, confuso. "Do que você está falando? Estamos juntos o tempo todo." Lucas abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um som terrível. Um estalo grotesco, como ossos se quebrando. Atrás deles, André, um dos amigos, se retorcia de maneira impossível. Seu pescoço virou em um ângulo anormal, a pele esticando como se fosse um disfarce. Então, ele sorriu. Não era um sorriso humano. Era largo, cortando o rosto de um jeito antinatural. Seus olhos escureceram, fundos, vazios. Ele deu um passo à frente, e um a um, os outros amigos começaram a mudar também. Gabriel congelou. Seu coração disparou. Ele olhou para Lucas esperando uma resposta,
uma saída. Mas Lucas só conseguiu sussurrar uma última coisa antes que a escuridão os engolisse. Gabriel, nós nunca fomos 4. O frio da madrugada se tornava cada vez mais intenso enquanto Pedro jogava mais lenha na fogueira. Ele e seus amigos decidiram acampar no coração de uma floresta densa, longe de qualquer sinal de civilização. A promessa de uma noite divertida, cercada por histórias assustadoras e risadas, parecia tentadora demais para ser recusada. O vento sussurrava entre as árvores, criando sombras distorcidas que dançavam ao redor do acampamento. O som dos grilos preenchia o silêncio, mas de repente algo mudou. O barulho da floresta cessou. Nenhum grilo, nenhum farfalhar de folhas. Apenas um silêncio pesado e sufocante, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Pedro olhou para seus amigos, tentando ignorar o calafrio que subia por sua espinha. Ele não sabia explicar porquê, mas teve a sensação estranha de que não estavam sozinhos. A noite avançava e a fogueira crepitava, lançando sombras tremulantes nas árvores ao redor. Pedro tentava ignorar a sensação incômoda de que algo os espreitava. Mas então veio o primeiro sinal de que algo estava errado. Um estalo alto no meio da mata fez todos se virarem ao mesmo tempo. Parecia um galho quebrando sob o peso de algo, ou alguém. Os amigos trocaram olhares nervosos, rindo sem graça para disfarçar o medo. Deve ter sido um animal, murmurou Felipe tentando parecer tranquilo. Mas Pedro sentiu algo diferente. Seu peito ficou pesado, como se uma presença invisível pressionasse seu corpo. Então veio o segundo som. Um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas nitidamente humano. Saiam. O coração de Pedro disparou. Ele olhou para os amigos, mas nenhum deles parecia ter ouvido. Seu sangue gelou quando percebeu que o sussurro vinha de trás dele. Lentamente, ele se virou e viu algo entre as árvores. Algo que não deveria estar ali. Pedro congelou. Seus olhos tentavam se ajustar à escuridão, mas ele sabia que algo estava lá. Entre as árvores, uma silhueta alta e retorcida se movia de forma irregular, como se não pertencesse àquele mundo. Gente, tem alguém ali, sussurrou, a voz quase falhando. Seus amigos olharam na direção que ele apontava, mas nada parecia estar lá. Para de brincadeira, Pedro, disse Marina, tentando disfarçar o nervosismo. Mas Pedro não estava brincando. Ele podia ver. Os olhos da coisa brilharam por um breve segundo, refletindo a luz da fogueira. Não era um animal, não era humano. De repente, um grito cortou a noite. Não veio de Pedro, nem de seus amigos. Veio da floresta. Um som gutural, profundo, como se alguém estivesse sendo arrastado para as profundezas da terra. E então, passos, rápidos, pesados, aproximando-se deles. A fogueira tremeu com o vento repentino. O silêncio foi quebrado por um terceiro som. Risos, baixos, roucos, vindo de todos os lados. Eles não estavam sozinhos. O coração de Pedro martelava no peito. Os risos se multiplicavam, ecoando pela floresta como se dezenas de vozes zombassem deles. Mas não havia ninguém ali. Pelo menos, ninguém que pudessem ver. «Corre!» gritou Felipe, puxando Marina pelo braço. Pedro hesitou por um segundo, olhando de novo para as sombras entre as árvores. Os olhos brilhantes ainda estavam lá, só que agora eram vários. O grupo disparou mata adentro, a escuridão engolindo-os enquanto galhos cortavam suas peles, e a respiração ficava cada vez mais curta. Atrás deles, os risos se transformaram em gritos distorcidos, como se algo monstruoso os chamasse pelo nome. Pedro tropeçou e caiu. O chão era frio e úmido, como se a terra estivesse viva. Ele tentou se levantar, mas algo agarrou seu tornozelo. Mãos. Muitas mãos, saindo do solo. Ele gritou, chutando desesperadamente. Seus amigos já estavam longe. Ninguém percebeu que ele ficou para trás. Então, a última coisa que Pedro viu foi um rosto emergindo da terra. Seu próprio rosto.
e sussurrando para ele: agora, você é um de nós. A floresta voltou ao silêncio. A fogueira queimou até se apagar. Na manhã seguinte, os bombeiros encontraram apenas 2 barracas vazias e uma fogueira extinta. Nenhum sinal de Pedro. Apenas pegadas ao redor do acampamento e uma marca profunda na terra, como se algo tivesse sido arrastado para baixo. Agora eu te pergunto, o que você faria se estivesse no lugar de Pedro? A floresta esconde segredos que jamais deveriam ser descobertos. Será que ele ainda está lá, preso entre as sombras? Ou talvez ele nunca tenha existido? Se você já viveu algo estranho em um acampamento, conte sua história nos comentários. Quem sabe você também não faz parte desses relatos assustadores. E se quiser mais histórias como essa, já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para mais mistérios que vão tirar seu sono. Mas cuidado, algumas histórias não querem apenas ser contadas. Elas querem te encontrar.